Está no ar, a Voz do Brasil. A Voz do Brasil. Olá, internauta! Estamos falando com você que nos ouve de Curitiba, de Londrina, Maringá e para todo o Paraná. Você que está nos ouvindo, aumenta o som, porque esse é o A Voz do Brasil. Eu sou Alexandre Simeone e eu vou de Arrelia. Como vai, como vai, como vai? Como vai, como vai, vai, vai? Eu vou bem, muito bem, muito bem. Eu vou bem, muito bem, bem, bem. Tam, tararam, tam, tibum. Oh! Muito bom! Esse é um episódio especial para o edital Cultura nas Redes da Secretaria de Comunicação Social e da Cultura do Estado do Paraná. Eu sou Juliana Galante e se não for divertido, não tem graça. Eu sou o Gerson Bernardes e a minha frase de começo vi no livro que é do palhaço Lambretinha de Maringá. Comigo é na bochecha. Vamos em frente que atrás vem gente, vamos começar essa bagaça. Lembrando que esse é um podcast, o podcast A Voz do Brasil é uma produção da Vila Triolé e da palhaça Adelaide. Nós somos dois palhaços, eu, Gerson e Alexandre, de Londrina. E a Juliana também é a palhaça Adelaide também de Londrina. Nós três moramos em Londrina. E agora, durante a pandemia, estamos fazendo este podcast A Voz do Brasil. A voz que o podcast é de notícias boas. Então a gente traz essa energia das avós e dos avós para trazer notícia boa para todo mundo ouvir. Mas esse programa é um programa especial para falar do circo no Paraná. Somos palhaço e palhaça. Estamos aqui para falar da nossa ancestralidade dos circenses, do circo no Paraná, para o edital aqui da Secretaria de Cultura do Estado do Paraná. Então você ouve aqui a gente falando sobre 3 circos do nosso estado do Paraná. Começando com ele, o Circo do Picolino. No norte do Paraná, o palhaço Picolino, proveniente da família Queirolo, de Curitiba, ficou muito conhecido por seus programas na TV Coroados. O circo dos irmãos Queirolo teve sua origem na Europa, migrou para a América do Sul e se estabeleceu em Curitiba na década de 1930, onde manteve suas atividades até 1970. O símbolo da família Queirolo foi o palhaço Chique-Chique, vivido por Otelo Queirolo. Era um palhaço irreverente, muito irônico. Ele carregava uma cachorrinha de pano chamada Violeta em todas as apresentações. Voltando ao Ricardo Queirolo, nosso Picolino, o livro Lonas e Memórias, a história esquecida do circo paranaense, conta que a filha de comerciantes sírios foi definitivamente conquistada pelo palhaço do tradicional circo da família Queirolo. Deixou tudo para seguir viagem com a caravana circense. Dorothy Queirolo permaneceu com Ricardo Otelo Queirolo, o palhaço Picolino, até a sua morte em junho de 2003. Entre os picadeiros, os palcos e os estúdios de televisão, o palhaço foi versátil, enquanto exerceu a profissão herdada dos pais e da família. Picolino começou a trabalhar como artista circense aos 7 anos. Seus primeiros números foram ao lado da mãe, Elvira, que era malabarista. Antes de virar palhaço, Picolino atuou como malabarista e trapezista. Ricardo Otelo Queirolo, o palhaço Picolino, durante mais de 40 anos, levou alegria para as pessoas de todas as idades no norte do Paraná. O palhaço Picolino ganhou notoriedade nacional a partir dos anos 1960, quando começou a participar de programas de TV. Em 1999, Ricardo Queirolo abriu uma escola para ensinar artes circenses a crianças. O espetáculo Circo de Palhaços do Picolino deu origem à companhia do mesmo nome, em Londrina. O primeiro show foi com esquetes dele, tradicionais do circo, em uma pantomima que ele resgatou de quando atuou no circo da família dele.
Já a última peça foi no Festival Internacional de Londrina, o Filo, no Teatro Ouro Verde, cerca de um mês antes de morrer, em junho de 2003. Piccolino e os Cangaceiros. Ricardo Queirolo, o Piccolino, era muito entusiasmado com a montagem, muito dedicado, deixou um exemplo de dedicação, responsabilidade com a atuação de palhaço. Levar a sério ser palhaço faz dele um extraordinário. Seu Ricardo Queirolo, eu tive o prazer de conhecer o seu Ricardo já até um pouquinho antes dele morrer. Ele, quando eu trabalhava no Sesc, ele apresentou o Piccolino, acho que foi o Piccolino e os Cangaceiros, eu não lembro agora se foi Piccolino e os Cangaceiros ou se foi o circo do Piccolino, né, o circo de palhaços do Piccolino. Mas ele já, depois, eu não cheguei a conhecer o Piccolino quando ele estava na TV aqui em Londrina, conheço bastante história dele, né, ele ficou bem famoso quando ele foi para a TV, quando ele foi ali para a TV Coroados, tinha um programa para crianças. Muita gente da minha idade, que é de Londrina, lembra dele com muito carinho, né? Eu não cheguei a pegar esse tempo. Quando eu conheci o seu Ricardo Queirolo, ele já tinha, né? Estava dando as aulas, né? Estava passando muitas coisas dele para os palhaços novos que estavam vindo. Esse circo de palhaços foi muito legal porque muita gente, né? Conseguiu conhecer um pouco da vida dele, conseguiu entender um pouco como ele fazia. Eu acho muito legal, porque é um outro jeito de fazer, né? Uma vez eu estava assistindo o espetáculo deles, que aí sim eu acho que era os Cangaceiros, lá no Zaqueu de Melo, que é um teatro aqui de Londrina, para quem está no teatro aqui de Londrina, Teatro Municipal de Londrina. É um teatrinho pequeno, e no Teatro Zaqueu de Melo, logo atrás do palco, ficam os camarins, e fica inclusive o banheiro. E no meio do espetáculo, o seu Ricardo está lá, ele está rolando uma cena, o seu Ricardo, de repente, ele sai, né, e está rolando a cena ali na frente e só se escuta o barulho da descarga. Tchá! Não tá nem aí, ele vai sair, vai no banheiro, vai... Mas ele podia, né? Ele era o seu Ricardo Queirolo, o Piccolino, ali. Mas é muito legal porque é isso, e tô bem à vontade, isso é muito legal, assim. A gente, eu acho que é uma história muito bonita a gente poder falar um pouquinho do Piccolino aqui de Londrina no podcast hoje. Eu acho que é um pouco da vivência do circo, né? Do circo que você fazia de tudo, né? Você tava em cena, saía, arrumava e, obviamente, se precisasse, você ia no banheiro, porque dali a pouco você ia vender churro, pipoca e depois ia voltar pra cena, né? Então, acho que essa coisa do teatro, né? Formal, que a pessoa sai de cena, mas fica ainda... não pegava para ele, né? Ele podia ir ao banheiro e voltar. Ou mesmo, às vezes, nem sabia que esse som ia vazar para a plateia. É bem legal. Eu, apesar de palhaço aqui em Londrina, também eu não tive a oportunidade de conhecer o seu Ricardo, mas ouvi muito e vejo muito nos palhaços da cidade, né? Que ele formou muita gente trabalhou com ele e é palhaço a partir da experiência dele, né? E a gente vê um traço, né? Dessa técnica, ancestralidade dele, assim, presente em quem se formou a partir do contato com ele, né, ou atuando com ele nos circos palhaços Piccolino. É muito legal, e é muito interessante, porque ele foi muito famoso, depois ficou um tempo esquecido enquanto artista, né, trabalhando somente no posto de gasolina, e depois os artistas que queriam beber na fonte da palhaçada e do circo procuraram e fizeram ele, inclusive, renascer para a cena, né, montando aí espetáculos e tudo mais, e falecendo, infelizmente, um mês depois desse espetáculo no Filo, no Festival Internacional de Londrina. É muito bacana essa história, é muito legal poder reverenciar, né, um ícone aqui da cidade de Londrina, aqui no nosso podcast mesmo. Eu também não tive a chance de conhecê-lo, e eu fui conhecer um pouco da história dele através da Emília Miyazaki, né, palhaça aqui de Londrina, do Plantão Sorriso. E eu lembro que ela falava como ele era generoso e como ele resolvia as coisas da cena fazendo, né? De não ter isso mesmo que o Lambreta falou, teatral, né? Teatralizado, não tinha essa coisa de ensaiar, né? Era pegar para fazer e vamos fazer, que ensaiar o quê? Mas eu acho que é porque é tão natural, né? Ele já cresceu na família circense a vida inteira estudando e se dedicando a isso, que realmente ele não tem que ensaiar, né? Tem que fazer.
É muito lindo conhecer essa história, assim, é muito, muito legal mesmo. Muito bom ter esses palhaços aí no nosso Paraná. Com vocês, o Circo Teatro Tubinho! Outro circo curitibano é o Circo de Teatro Tubinho, criado em 1959. Este foi criado por Juvé Garcia e encerrou suas atividades em 1978. A trajetória artística da família Tubinho em circos de variedades começou em meados de 1918, quando Juvenor Ferreira Garcia, o palhaço Caolho, casou-se com Lola Garcia, a avó Lola. Ambos trabalharam em várias companhias circenses até fundarem seu próprio circo em 1933, acompanhados pelos filhos Altamar, Brasilina, Alina, e Juvenor, Ouve, o Ouve. Com o tempo, Altamar, o filho mais velho do casal, passou a ser o palhaço Tricô no então circo Irmãos Garcia. Segundo as memórias de Altamar Garcia, naquela época era grande o número de circos espalhados pelo país e a concorrência fez com que os irmãos Garcia inovassem os seus espetáculos circenses com a encenação de peças teatrais no picadeiro. Aos poucos, as encenações tomaram parte do espetáculo, criando assim o Circo Teatro Irmãos Garcia. Altamar precisou sair do grupo e nasceu a necessidade de se ter um novo cômico. Juvé Garcia, filho mais novo do casal Juvenor e Lola Garcia, cria então Tubinho, um trapalhão. Em 1959, Juvé monta sua própria companhia, o Circo Teatro Irmãos Garcia, com Tubinho e sua companhia. Feito em sua essência com dramalhões, dramas, tragédias, melodramas, comédias chanchadas e infantis, o grupo rodou Santa Catarina e São Paulo, passando pelas cidades do norte paranaense e também a região oeste, além de fazer temporadas na capital. Com o aparecimento da televisão, começa a perder público e em 1978, Juvé resolve parar com o circo e dedicar-se à animação de festas infantis em Curitiba, onde criou a Juvé Garcia Organização de Espetáculos Teatrais. Pouco antes de sua morte, em 1994, Juvé passou o nome Tubinho para o seu sobrinho, Pereira França Neto. No dia 29 de junho de 2001, renascia o Circo Teatro na cidade de Arapoti, aqui no Paraná, com a peça Tubinho Apareceu. Atualmente, o Circo de Teatro Tubinho é composto por uma grande família de 35 pessoas envolvidas e um repertório de 90 espetáculos, montados debaixo de uma lona de 20 metros por 26, com espaço para 800 cadeiras. Dá-lhe Tubinho! É isso, esse é o histórico, né? Hoje é o Circo de Teatro Tubinho. Hoje é um circo que circula principalmente no interior de São Paulo, ainda faz algumas apresentações no estado do Paraná, mas é muito famoso e sempre com casa cheia, parando em cidades e apresentando por 2-3 meses em cada cidade, cada dia um espetáculo, né? Uma estrutura gigante, né? Que voltou a funcionar aí pela iniciativa aí do atual Tubinho, né? O Pereira França Neto. É realmente muito bacana. Eu tive a oportunidade de conhecer ele quando eu fiz o curso da SLIPA, a Escola Livre de Palhaços, lá no Rio de Janeiro, do Grupo Oficina, e tive alguns dias de contato com o Tubinho, né, o Pereira França Neto, e dá para ver que assim, ele é jovem, mas já carrega todo o histórico da família dele, que pelo que a gente falou aqui, começou em Curitiba, né? Começou aqui no Paraná. Ele carrega tudo isso com ele, assim, ele conhece muito a estrutura do circo teatro. Historicamente é algo que aconteceu aqui no Brasil, tem algumas informações de algo semelhante à Argentina e Portugal, mas é algo extremamente nacional, um formato que teve muito sucesso aqui e faz muito sucesso ainda. Hoje aqui no Paraná a gente tem ainda circulando o Circo Teatro Pisca-Pisca, a gente tem iniciativas parecidas no estado de Santa Catarina, Rio Grande do Sul também. Enfim, é muito legal. Muitos dos textos, esses grupos têm
vários espetáculos em repertório, eles apresentam cada um dia, assim, às vezes ensaia de tarde e apresenta à noite, às vezes vem uma ideia, eles produzem algo novo, ensaia do dia e faz à noite, assim, é realmente, assim, quase que um processo industrial, assim, mas fazem com muita qualidade, com a qualidade circense, né, e o Tubinho eu acho que talvez seja o maior representante atualmente, né, inclusive agora começa a exportar suas atividades para as redes digitais, né, para o online, para a televisão, né, aparece bastante, enfim, sempre muito popular, e eu acho que é muito bonito assim, a forma como ele lida. Eu achei muito engraçado, né, a gente tem um processo artístico e tudo mais, e ele falou, assim, eu num seminário que eu acompanhei ele falando sobre circo teatro, ele falou, eu não tenho a chance de não ser engraçado. Assim, né, quando algumas pessoas falam, o palhaço não tem que tentar ser engraçado, ele falou, eu não tenho, assim, eu tenho que ser engraçado, porque senão o meu circo não vai prosperar na cidade. Então ele tem que chegar e tem que ser engraçado, e é isso que faz ele ficar 2, 3 meses apresentando todo dia na cidade. E eu acho isso muito rico e muito forte, né, e ainda sustentar, como a própria texto que a gente deu, fala que o tio-avô dele fechou o circo principalmente por conta da TV, ele se apropria da TV, do formato, e ainda assim subsiste e existe com muita gala e com uma estrutura enorme, tudo no interior de São Paulo, assim, é muito, muito legal de poder acompanhar e de saber que ele começou aqui, a família dele começou aqui no Paraná. Paraná. É muito legal mesmo. Eu acho, eu não sei, Lambreta, você até pode falar melhor, assim, que ele anda mais pelo interior de São Paulo hoje até do que aqui no Paraná, né? Ele vem algumas vezes para cá, mas pontualmente, assim, a escolha dele é por cidades do interior de São Paulo. É, verdade. Aqui quando a gente rodou aqui pelo interior, cruzou com alguns circos, mas nunca com ele. Mas pensa que é um circo grande, né? Porque é um circo com 800 lugares, você encher 800 lugares, ficar aí 2, 3 meses numa cidade pequena, é o que você falou mesmo, ele tem que ser engraçado, a galera tem que rachar de rir e querer voltar e ainda chamar a família para ir junto, né? Isso é muito legal. E manter uma estrutura dessa não é fácil, não. Você realmente tem que encher o lugar, né? Tem todo um processo, ele apresenta todo dia, ele só não faz apresentação de quarta-feira, porque é o dia de futebol na TV. Pelo menos a época que eu tive contato com ele foi em 2016, né? Não sei se ainda mantém. Sempre com classificação indicativa acima de 12 anos, e em um dos dias ele faz a matinê para criança, se não me engano é de segunda ou terça-feira, mas de resto é todo dia colocando o nariz e se pintando. Ele inclusive é bem orgulhoso disso, de falar que todo dia, e inclusive quando ele esteve no Rio para poder participar da Slipa, né, do curso da Slipa, foi todo um processo para ele conseguir estar lá 2, 3 dias, assim, porque 2, 3 dias que ele estava lá são dias que ele perde dinheiro, e perder dinheiro é isso, são 35 pessoas trabalhando, mas também se alimentando aí em virtude dos shows, assim, e ele é o principal. Eu não tive a oportunidade ainda de ver o Circo Teatro do Tubinho, mas eu tenho amigos que já. Então, não, mas eu fico com muita vontade de assistir, assim, ouvindo vocês falando. E é gigantesco mesmo, né? Acho que a cidade pequenininha deve ir inteira e repetir várias vezes, né? Porque 800 pessoas por sessão e todos os dias, né? É impressionante mesmo. Deve ser muito sensacional. E é muito popular, assim, muita gente conhece ele, é muito engraçado, assim, né? Ele realmente se conecta com o povo, sabe trabalhar com o popular. A estrutura do circo teatro sempre foi muito popular. Os textos, ao menos os que eu conheci, são bem em formato de novela. Na verdade, os textos são os textos. A novela que bebeu dessa fonte do circo, né? A TV em geral, né? A TV e o rádio beberam da fonte do circo para criar seus programas, né? O programa de variedades, os textos dos dramalhões, da comédia, da novela, foram tudo, beberam na fonte do circo, né? E o circo teatro é um grande exemplo, né? Então, fica aí também, quem puder conhecer, acompanhar o Circo Teatro Pisca-Pisca, que está rodando aqui no Paraná, acho que é o mais famoso daqui do Paraná, mas pode ser que tenham outros, né? Mas vale a pena pesquisar, e quando estiver na sua cidade, vale a pena visitar.
com vocês, o palhaço Lambretinha! Sebastiana da Glória Xavier, ou Glorinha, como era chamada, nasceu em Maringá em 1950. Seu pai, João Xavier, nascido em Jataizinho no ano de 1929, adquiriu um circo de lona em Maringá, em 1958, cujo nome dado por ele era Pavilhão Teatro Alda, em homenagem à sua filha mais nova. Entre os que trabalhavam no circo do senhor João Xavier estava o senhor Altamiro, conhecido como Palhaço Lambretinha. Glória atuou no circo ao lado do pai, que também fazia um número de luta livre. Glorinha, então com cerca de 9 anos, acabou fazendo alguns números acrobáticos e também participava da encenação que encerrava as apresentações da noite, no papel de uma menina que não andava e recebia uma bênção cristã para andar, com a presença de anjos e também de uma cenografia que envolvia queima de fogos no momento do milagre. Como a família não tinha tradição circense, seu pai acabou vendendo o circo para o senhor Altamiro, que fazia parte da trupe com sua esposa Dona Dalila, que também era equilibrista e malabarista. Um dos personagens mais conhecidos do circo maringaense e regional é o Palhaço Lambretinha, nascido em Rio do Sul no ano de 1938. Seu pai, Antônio Tavares, o mágico Jane, se apresentava com a mulher e seus 6 filhos no circo Timbica, quando Altamiro Tavares Lambretinha inicia sua carreira, aos 8 anos, primeiramente como Palhaço Pinguim, mas em seguida adotando a alcunha pelo qual seria conhecido na vida circense. Era trapezista e também promovia shows de mágica e lutas de vale-tudo em lugares públicos. Sua primeira experiência foi na pequena cidade de Ângulo, próximo a Maringá. Posteriormente foi para o Rio de Janeiro, onde teve contato com os palhaços Carequinha, Arrelia e Piolim, que foram considerados os maiores expoentes da atividade no Brasil. Se tornando uma atração para a época que trabalhou no Circo Pavilhão Teatro Alda em 1958, Lambretinha funda o Circo Flechas Humanas, também conhecido pelo nome americanizado de Flechas Humanas Circus. Naquele mesmo período que daria continuidade às atividades da família e consagrando um dos personagens do circo mais conhecidos e queridos da região noroeste do Paraná. Usando um chapéu, calças vermelhas com suspensório e camisa de bolinha, sapatos enormes e a cara maquiada, Lambretinha fez a alegria das crianças e adultos por onde passava, tanto é que seu nome era anunciado no carro que fazia propaganda do circo. Entre as atrações do circo Flechas Humanas, havia as lutas livres e teatros, apresentações musicais e touradas. As atividades deste circo iriam até meados da década de 70, quando, a exemplo da maioria dos circos, perderia público para as novas atrações como a televisão, o cinema e outros entretenimentos que começaram a se popularizar na época. Eu não sei como a gente pode preferir o cinema e a televisão do que o circo, porque o circo é um lugar muito impressionante, é muito mágico. Eu fico pensando quando eu escuto essa notícia, né, sobre como o circo é múltiplo, né, assim, como o Palhaço Lambretinha começou a carreira com 8 anos, já nasceu dentro do circo, já nasceu trabalhando com isso. Ele era trapezista e também fazia show de mágica e luta livre, luta de vale tudo. Tipo assim, é muita coisa, além de palhaço, né? Que a gente que é demais, né? O circo tem muitas atrações, né? Muito trabalho envolvido também, né? É aquilo que o Lambreta falou, é que todo mundo faz tudo, né? É uma história de muita dedicação, assim, né? É uma história incrível. E tem muita história, né? Eu acho que eu não conheço nada, assim, da história do circo. São tantos palhaços e tantas famílias circenses que a gente tem, aqui no Paraná mesmo, né? Olha só. E por todo o Brasil. E é tão legal se deparar com essas histórias, né? Eu fico emocionada ouvindo, assim, e querendo conhecer todos, e querendo ver todo mundo fazendo, trabalhando. Eu nunca vi um espetáculo de circo, assim, com palhaços como Tubinho, Picolino. Eu ia nos circos menorzinhos, lá do interior de São Paulo, e eu não me lembro muito dos palhaços, mas eu lembro, quando criança, que eu morria de vontade de ser chamada para entrar no picadeiro com eles. Legal. Porque é um lugar muito envolvente, assim, a gente se sente, eu pelo menos me sentia muito à vontade, né? A gente tá lá sentado, comendo pipoca, tomando refrigerante, e os palhaços conversam com a gente, puxa a gente para dentro, e tem de tudo, né? A gente tá rindo, de repente tem uma cena de tensão, de malabares, de suspense, de Globo da Morte, de trapézio, muita coisa envolvida, assim. Eu acho que
Eu acho que não tem como a TV e o cinema bater o circo, porque é uma coisa muito viva, é muito emocionante. Até que a gente está aqui hoje falando dessa história, né, que é milenária e tem muita história. Então, que o circo continue aí para sempre, com todas essas histórias aí no Paraná e no Brasil e no mundo todo. Eu acho que o circo, ele continua, né? O que eu acho que pegou, principalmente ali no começo da década de 70, é porque eram coisas novas, né? Então, né, como apareceu a televisão e aí o cinema também, né, que estava ganhando uma força, assim, mas principalmente a televisão, eram coisas novas, as novelas, tanto que muitas cidades, eu acho que até a gente passou, não me lembro agora em qual cidade que a gente passou, Lambreta, que tinha uma torre no meio eu acho que foi... Foi Uraí. Uraí, exatamente, aqui pertinho de Londrina, onde ainda tem na praça hoje uma torre onde ficava uma TV dentro dessa torre, para que as pessoas assistissem a TV na praça, né? Porque era uma atração a TV, e era caro, né? As pessoas, não é como hoje, que todo mundo tem televisão em casa, praticamente todo mundo, né? Tem TV em casa, mas o acesso era difícil, né? E era uma atração. E aí eu acho que entrou mesmo como uma, né? Foi uma coisa que derrubou bastante alguns circos aí, né? Que precisaram, né? Repensar os seus espetáculos, as suas atrações, né? Alguns não aguentaram, mas muitos ainda se mantiveram também, né? Foram vários fatores, né? Na década de 70, também foi um processo também no país, foi quando inverteu, né? A população urbana passou a ser maior que a rural. Muitos desses circos visitavam essas cidades de economia rural, né? E visitavam na época da colheita, então era um momento que os trabalhadores rurais estavam com dinheiro, né? As cidades estavam com dinheiro na época de colheita e acabavam visitando o circo. E eram colheitas também muito diversificadas, eram vários produtos, né? Hoje em dia, por exemplo, aqui no norte a gente vê muita soja, que é uma colheita mecanizada, mas antes era café, que era manual, algodão, que era manual, então tinha muitos trabalhadores rurais, as cidades eram mais rurais e o circo vivia disso, assim, principalmente os pequenos circos nas pequenas cidades, né? Então teve todo um processo histórico que culminou com a diminuição do número de circos, principalmente esses circos família, né? Que na verdade acabavam querendo parar de viajar, assim, né? Não é que eles acabavam, mas essa vida de itinerante, eles acabavam também, assim como parte da população, querendo se instalar nas cidades, né? Que foi quando virou, a população urbana ficou maior que a rural. Enfim, é um processo, mas eu acho que o circo é o que a Ju e o Ale falaram, ele se adapta. Ele está se adaptando, o palhaço acabou ocupando, que é a nossa profissão, né? A palhaçaria acabou ocupando outros setores, outros lugares, outros fazeres, né? Estamos no teatro, estamos inclusive no hospital, enfim. E as outras atividades, outras técnicas circenses também. Viva o circo, e acho que, como a Ju falou, conhecer essa história é muito rico. Eu, que ganhei o nome do Alexandre de Palhaço Lambreta, fico muito feliz de saber que em Maringá teve o Palhaço Lambretinha. Quero poder me aprofundar nessa história, e o podcast aqui que a gente está gravando é uma forma de tentar manter isso. Preciso dizer que Maringá tem o Lambretinha que fez história, e a gente tem o Lambreta que está fazendo história aqui. Beleza. Aguenta, com mágicas sensacionais e fajutas. É nóis, todo mundo junto aí. Apesar de não sermos de família circense, nenhum de nós três, e muitos de nossos colegas de profissão, a gente carrega a responsabilidade, né, e a honra de poder continuar com essa tradição, né? No nosso modo de fazer, na nossa pesquisa, no nosso modo de ser, continuar com a arte circense, no nosso caso na palhaçaria, no caso da Ju, que já é toda acrobática também. Em breve uma trapezista e palhaço ao mesmo tempo. Tecidista e tudo mais. A gente segue pesquisando e com muita humildade a gente se coloca aí para continuar com a tradição circense. Esse foi mais um episódio do nosso podcast A Voz do Brasil.
Se você que tá ouvindo a gente tiver uma lembrança muito especial de quando você foi no circo, coisa com os palhaços, coisa toda divertida, ou mesmo se você tiver uma notícia bacana pra Dedéu, manda lá no nosso e-mail, contato@vozdobrasil.com, ou no nosso Instagram, A Voz do Brasil Podcast. Eu sou Juliana Galante e eu vou falar uma frase que é de uma entrevista do Tubinho, que eu achei bem linda e maravilhosa. Ele fala assim: palhaço é o que a gente tenta esconder, mas é o que todo mundo é. Todo mundo acerta o mindinho na quina do sofá, derruba a água e tenta esconder. E o palhaço não esconde não, ele é tonto mesmo, e acabou. Muito bom. Eu sou o Gerson. Mentira, não é agora que eu falo isso. O conteúdo desse episódio teve como base a publicação Lonas e Memórias, a história esquecida do circo paranaense, de Rosana Stenck e Miguel Fernando Pérez Silva. Eu sou o Gerson Bernardes e comecei o episódio com a frase do Palhaço Lambretinha e vou terminar com o jargão do meu mestre e companheiro, o Palhaço Mereceu. Opa, opa, opa! Olha só, rapaz. É isso, agora até fiquei emocionado. Eu sou Alexandre Simeone e eu vou com a frase do bordão do Carequinha. Tá certo ou não tá? Esse é o Carequinha. Esse é o Carequinha, muito bom. Demais. E lembrando que o podcast A Voz do Brasil é uma produção da Vila Triolé e Palhaça Adelaide. Tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau!